Estamos aqui no ateliê Gazeta Azulejos, estou com Marisa Pereira e Alba Plaça, e hoje vou entrevistar as autoras do projeto Os Azulejos do Porto e também iniciadoras deste projeto Gazeta Azulejos. Então, o que vos levou de começar a trabalhar no vosso dia-a-dia com os azulejos? Tem alguma formação nesta área? Foi por prazer? Foi por interesse? Inicialmente não tínhamos nenhuma formação. A Marisa estudou pintura decorativa e eu design gráfico, mas começamos a interessar-nos muito pelos azulejos da cidade porque quando eu vim cá morar para Porto, comecei a fazer imensas perguntas a Marisa sobre os azulejos. E pronto, resolvimos começar un proxecto que non existía, un catálogo dos azulejos da cidade. Comenzamos a fotografar todos os padrões que existen e a catalogarlos, porque isto era unha maneira de preservarlos para o futuro, porque moitos deles estaban a ser retirados dos edificios en obras de reconstrucción, e entón vimos que existía unha necesidade moito grande de preservarlos. E foi así como comenzou os azulejos do Porto. Depois, Gazeta Azulejos, que é o nome do noso atelier, comenzou porque este proxecto de catalogación non ten fins lucrativos, entón precisamos de alguma maneira de autofinanciarlo, que foi Gazeta Azulejos, onde aquí facemos workshops, pintamos réplicas para os edificios e tamén azulejos para as persoas decorar as súas casas. E como foi o processo de aprender a arte de fazer as réplicas de azulejos? Foi difícil? Havia muitos desafios à vossa frente? Sim, a minha formação inicial artística foi em pintura decorativa, portanto já tinha alguma formação em pintura. A Alba também em design gráfico, por isso foi bastante simples iniciarmos o projeto de aprendizagem na pintura sobre o azulejo. Fizemos imensa pesquisa, visitas, foi muito também à base de experimentação e todo o processo de pintura sobre o azulejo veio um pouco de aprender as técnicas tradicionais, como antigamente se faziam nas antigas fábricas, e depois cada um, neste caso nós, fomos desenvolvendo também as nossas próprias técnicas, baseadas, claro, nas técnicas tradicionais de pintura do azulejo. E é bastante interessante porque cada pessoa dá o seu toque também, a sua assinatura no azulejo, como antigamente as fábricas também o faziam. Aqui atrás temos aqui alguns exemplos de azulejo que várias fábricas faziam o mesmo padrão, mas algumas conseguimos identificar pela forma e alguns detalhes no padrão de cada fábrica. Tinha a sua assinatura no padrão. O padrão era o mesmo, mas havia algumas diferenças no desenho. E é o que também nós fazemos aqui no Gazeta Azulejos. E como é que aprenderam a arte de fazer estas réplicas de azulejos que vais ver aqui no ateliê? Ten sido un proceso completamente autodidacta, porque hoxe en día é complicado aprender isto, non podes ir a unha escola a aprender a facer réplicas, é complicado. Entón nos investigamos moito con libros sobre a azulellería, tamén na net, há moita información, e sobre todo tamén observando os azulejos antigos, originais, non? Aí podemos saber como é que eran feitos, que pastas utilizaban, que técnicas decorativas. Mas sí, ten sido completamente autodidacta. Gracias ao noso background, ela en pintura decorativa e eu en design gráfico, há coisas que já sabemos, tipo de teoría da cor, non sei, coisas así que ajudan imenso. Quando se aprende a fazer réplicas, nós temos que estudar um bocadinho o azulejo e saber qual foi a técnica utilizada e a forma como foi pintado. E a partir daí nós não temos as tintas já não são as mesmas, o material não é o mesmo, de há 100 anos atrás, mas conseguimos reproduzir com o nosso toque pessoal quase fielmente um azulejo original. Mas sim, é basicamente muito autodidata, muita experimentação, muita tentativa e erro e muita paciência também. E conseguimos, chegamos lá. O resultado do vosso trabalho é mesmo incrível. Eu adorei ver mesmo
os exemplos que vocês têm publicado também nas redes sociais e mesmo participando aqui no workshop, que já participei em um workshop em novembro e também adorei. E nota-se mesmo que eu trabalho quase até a perfeição. E podiam também dizer-me que tipos de azulejos encontramos nas fachadas do Porto? Essencialmente encontramos 3 tipos de azulejos. Os mais comuns são os planos, os mais comuns. Depois, como estes aqui atrás, que podemos ver, são tamén máis variados en cuanto a diseños. Depois temos os azulejos de relevo, que son tipo 3D e normalmente están pintados con unha cor, 2 ou 3 no máximo. E depois temos tamén os biselados. Os biselados, que son rectangulares, son un bocadinho máis contemporáneos, de inicios do século XX, e eran feitos, tanto os de relevo como os biselados, eran feitos con moldes. Primeiro se facía un molde con yeso, presionabas ali o bajo e facíase o azulejo. Depois era só decorar con pigmentos ou vidrados de cor. E é iso, esos son os 3 tipos que podemos encontrar a decorar as fachadas. E em relação às réplicas que fazem todos os 3 tipos de réplicas ou apenas um tipo só destes 3 que enumeraram? Não, nós só confortavelmente só conseguimos fazer mesmo as réplicas como estas que estamos aqui do plano, azulejos de padrão, principalmente azulejos de padrão. E podiam falar-nos um pouco sobre a história do azulejo em Portugal? Quando mais ou menos começou a ser produzido em grandes quantidades? Nós em Portugal temos azulejo desde o século XV, que foram importados de Espanha, e no século XIX, a meados do século XIX, é que começámos a colocar os azulejos nas fachadas. Entre o século XV e meados do século XIX, os azulejos eram colocados no interior das casas, nos palácios, alguns que nós vemos muito bonitos. Só em meados do século XIX é que começámos a colocar os azulejos nas fachadas, a decorar as igrejas, as casas particulares. Começaron a producirse masivamente cando se começaron a colocar nas fachadas, porque a demanda aumentou inmenso. Anteriormente, meados do século XIX, usábanse no interior dos edificios. Eran precisos azulejos, mas non así en grandes cuantidades. Cando se popularizou cubrir fachadas, aí ya sí, a demanda multiplicóse moito, entón foi preciso comenzar a decorarlos con unhas técnicas máis rápidas e económicas. Não é claro, nós não conseguimos até hoje encontrar uma informação bastante clara acerca disso. Sabemos que devido às datas foi em Portugal que se começaram a colocar os azulejos nas fachadas, que pessoas com mais dinheiro, era uma questão também de status. Quantas fábricas de azulejo havia aqui na zona de Grande Porto? Chegou a haber quase 20. Eran fábricas de cerámica que producían tamén azulejos, mas hoxe en día desapareceron todas. A última que fixou foi as de Besas, que fixou nos anos 80, 1980, e desde esa altura non temos máis fábricas aquí. Agora esas fábricas están completamente abandonadas, en ruínas, e algunhas delas ten desaparecido. Mas Porto era un productor moito importante de azulejería gracias a esas fábricas. E neste momento ainda há em Portugal fábricas de azulejos? Assim, das mais antigas ainda temos a Viva Lamego e a Santana, e a Aleluia também em Aveiro. E temos algumas pequenas fábricas também a produzir em Portugal, sim, a norte e sul do país. O vosso projeto inicial chama-se Os Azulejos do Porto. Podem nos contar um pouco mais sobre este projeto, como começou a história deste projeto e que planos tem em relação a exatamente esta iniciativa? Bueno, o projeto comenzou quando eu cheguei aqui a Porto, porque comecei a facer moitas preguntas a Marisa sobre os azulejos, achaba que aquí no Porto existían museos sobre os mesmos, e como comenzamos a perceber que faltaba moita información, decidimos crear un catálogo dos azulejos da cidade. Non existía niún, entón achamos boa idea. Depois comenzamos a fotografar todos os padrões, a crear un website con eles,
chama-se Os Azulejos do Porto, e desde lá, que há quase 6 anos que comenzamos con este proxecto, temos catalogado a volta de 300 padrões diferentes, mas há moitos máis. Nos diríamos que escallar 1000, 2000 padrões diferentes só no Porto. Trátase dun proxecto que non ten fins lucrativos. Cando precisamos de renovar o site, ou já precisamos de comprar unha lente mellor para a cámara, facemos campañas de crowdfunding no noso site e as persoas ayudan inmenso con iso, facendo accións para o proxecto, e pronto, até agora temos sobrevivido así. E como nasceu a ideia de criar o workshop, dar aulas de pintura de azulejos e todo o projeto relacionado com Casa de Azulejos? Então, nós criamos os workshops para autofinanciar o projeto dos Azulejos do Porto, também para ensinar às pessoas como é que os azulejos que se encontram nas fachadas eram pintados antigamente pelas antigas fábricas, e é importante que as pessoas façam este workshop para realmente valorizarem este património em Portugal. E as pessoas que vêm fazer o nosso workshop, elas têm a oportunidade de fazer uma réplica de um azulejo que se encontra nas fachadas dos edifícios no Porto. Pronto, nós nos workshops damos a introdução à história do azulejo, as técnicas tradicionais, e as pessoas podem pintar uma réplica do azulejo, podem fazer o seu próprio estilo, os seus próprios desenhos no azulejo. Aqui é importante que as pessoas aprendam um bocadinho sobre esta arte. E o que é preciso fazer para se inscrever e participar no workshop? É preciso ter alguns dotes de arte, ou podemos não saber fazer realmente nada e vamos conseguir fazer o próprio azulejo? Sim, para fazer o workshop não é necessário ter um background artístico. Qualquer pessoa sem qualquer experiência artística pode pintar um azulejo, nós explicamos. Para as pessoas poderem participar no nosso workshop, basta irem ao nosso site, gazetazulejos.com, e inscreverem-se. Os participantes do workshop depois ficam com a recordação dos azulejos que fazem, certo? E está pronto logo no próprio dia? Ben, eles pintan os azulejos no workshop, mas depois ten que ser cocidos nun forno cerámico. Isto é importante. Non estarán prontos logo pintados, ten que se cocer e poden vir buscarlos no día seguinte. Nos cocemos os azulejos a unha temperatura de 1000 graus durante aproximadamente 24 horas, callar un quediño menos. Entón son no día seguinte que poden vir buscar os azulejos. Por iso recomendamos sempre facer o workshop nos primeiros días que están aquí no Porto para poder vir buscarlos sen problema e levar consigo. Acho que este tipo de recordação da estadia do Porto é mesmo uma ótima ideia para levar com eles ao seu país de origem, mas também pode ser uma ideia muito gira para aprender, para oferecer a alguém conhecido. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conhecer o vosso trabalho e espero que mais pessoas venham cá fazer o workshop com vocês. Muito obrigada. Ja także zrobiłam moją replikę azuleżu i znalazłam ją na ulicach Porto. Jestem przy Rua da Serca w dzielnicy Foz, a oto efekt mojej pracy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Portugalense.